Então tá. Eu só queria pedir para todo mundo desligar o áudio, porque está fazendo ruído, tá? Então vamos lá, gente. Boa noite, né? É, mais um dia da nossa aula, né? Filosofia Contemporânea e Ética, né? E eu queria hoje, na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu passei dois textos para você. Um texto, os dois são textos, dois textos são de Deleuze, um filósofo francês do século XX, né, que tem uma leitura muito, muito, muito original na história da filosofia, e os dois textos são dele, só que um é sobre Spinoza, outro sobre Nietzsche, né? Como eu já falei de Spinoza, em duas aulas eu tratei mais de Spinoza, hoje eu vou dar ênfase mais a Nietzsche, né? E na próxima aula a gente faz uma... Bem, eu já vou falando de Spinoza aqui também, claro, mas vamos pegar um pouquinho mais o texto do Nietzsche. Eu acho que não deu tempo de vocês lerem os dois, mas eu espero que vocês façam essa leitura. É muito importante esses dois textos, né? Eu acho que Deleuze, em alguns momentos, vocês podem sentir alguma dificuldade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que esses textos eles são textos, do ponto de vista de Deleuze, são bem acessíveis, digamos assim, né? E ele está falando de dois grandes afetos dele, né? Então, primeiro, talvez, eu acho que iniciando isso, eu queria dizer para vocês que Deleuze pensa a filosofia do ponto de vista afetivo, né, também, do ponto de vista dos afetos, do ponto de vista de composição, né? É por isso que Deleuze vai chegar a dizer, até como Foucault também, ele vai chegar a dizer que é, a gente sempre pensa coletivamente, digamos assim. Mas não é o coletivo, claro que tem toda uma perspectiva política dos franceses, né? Os franceses são sempre mais politizados que os alemães têm uma carga mais metafísica, talvez, da filosofia, mas aqui nesse caso especificamente é uma questão muito próxima da noção espinosista, da ética espinosista, né? Na verdade, a filosofia como um grande diálogo também, como um grande debate, né, que se faz desde o aparecimento dela. Na verdade, os filósofos estão sempre em relação uns com os outros, seja reativando, né, os conceitos dos outros filósofos, reativando no seu próprio plano, que Deleuze e Guattari vão chamar de plano de imanência, que é onde se estruturam esses conceitos, e às vezes conceitos que são semelhantes, têm o mesmo nome, mas têm um sentido completamente diferente. Então, Deleuze vai tratar de tudo isso para falar o que é a filosofia. Ele tem um livro, inclusive, chamado O que é a Filosofia, mas aqui ele está tratando desses dois grandes afetos, ou seja, duas composições do pensamento dele. Para ele, para Deleuze, o pensamento é sempre coletivo, no sentido que você se compõe com os seus amigos, né, a filia, com os seus amigos, do ponto de vista conceitual, com aqueles que você tem realmente afinidade, né, de pensamento, e você, na verdade, está sempre numa espécie também de embate, né, de guerra com aqueles que são seus inimigos. Isso pensando a filosofia, como eu falei no início, nas primeiras aulas, uma máquina de guerra, né? Então, como máquina de guerra, ela está, sim, não só é uma máquina de guerra a serviço da vida, pensada assim, né? Pensada do ponto de vista nomádico, né? O que é libertar a vida desses grilhões, né? Que nós, humanos, criamos para nós mesmos e para a vida, no geral, né? E ela também representa exatamente um embate também de forças, né? Porque, como eu expliquei desde o início, nós temos uma filosofia que eu chamei de sedentária, uma filosofia metafísica, essa metafísica socrática, platônica, judaico-cristã, enfim, que nos constituiu, né? E que isso não quer dizer que o Oriente não tenha a sua metafísica, estou falando propriamente o Ocidente, né? De como nós nos constituímos aqui no Ocidente, a partir dessas questões filosóficas também, né? E que como a gente pode chegar a pensar essa filosofia, né, essa metafísica, né, e essa filosofia marginal, né, que está nas margens, né, que é uma filosofia que, depois de Nietzsche, depois do século XX, foi a que se tornou
realmente mais, digamos, mais hegemônica, ou mais viva do que até então a metafísica socrática platônica dominava sempre o pensamento ocidental. E então entender também do ponto de vista das composições é entender do ponto de vista nomádico, exatamente que você não está pensando um eu próprio, um eu interior, um eu profundo que pensa sozinho todas as coisas, que vem para o mundo já pronto e que pensa todas as coisas. Não, mesmo esse eu é uma construção também. Claro que nós temos virtualidade, nós somos algo, digamos assim, somos uma força. E temos virtualidade e nos compomos, temos potencialidade e nos compomos com outros. Né? Mas sempre haverá essa composição. A vida é sempre pensada em filósofos como Nietzsche, Spinoza, Deleuze, Foucault, como relação. E é nessa relação que nós nos constituímos, é nessa relação que o eu também se constitui, que se constrói. E é nesse sentido que Deleuze vai dizer que a filosofia se dá da mesma maneira. Você tem os seus afetos, são aqueles que realmente se compõem com você, com os quais você vai dialogar enquanto você pensa. Então, você, no fundo, não está sozinho, você está nesse diálogo com outros filósofos. Mesmo a criação, quando se diz que a criação também, de alguma forma, se ampara num coletivo, é porque está se pensando agora amplamente, tanto do ponto de vista também do contexto, né, socioeconômico, político, tanto contexto histórico, né, de uma produção desse contexto histórico, mas, sobretudo, nessa relação que se dá entre esse campo de ideias, né, porque, na verdade, o conceito ele é criado, ele é datado, sim, ele é datado, ele é criado, ele tem o seu artista, aquele que criou o conceito, mas ele é criado a partir desse diálogo, desse embate e desse debate, digamos assim, que também se dá no campo filosófico, no campo das ideias, que, no caso grego, se dá também no campo político. Né? Exatamente a política é a invenção do mundo grego, né? Da polis. Né? A política, exatamente, ela é a invenção desse mundo. E também, nesse mesmo sentido, as ideias também se compõem. E se vocês lembram de Spinoza, que eu falei das últimas aulas, né? Eu falei de encontro de corpos, que podem ser potencializadores ou não, mas também, do ponto de vista das ideias, é a mesma coisa. Algumas ideias, às vezes, não se compõem com o nosso pensamento e tendem a nos decompor. Né? Ou ela se compõe com o nosso pensamento, ou, às vezes, no choque, ela coloca em movimento o nosso pensamento, que se descentra, né? Se desterritorializa, usando também o termo de Deleuze e Guattari, a gente se desterritorializa e começa a pensar, porque existe uma distinção entre a razão e o pensamento, em filósofos como Nietzsche. Né? A razão teria uma estrutura lógica, uma estrutura basicamente representativa, e, portanto, ainda que ela sirva a vida, e sirva muito bem a vida, o pensamento é mais do que um raciocínio, ele é mais do que uma estrutura lógica. O pensamento vai além disso, né? Ele vai trabalhar exatamente com o movimento, ele coloca o movimento, porque o pensamento, Bergson vai chamar de intuição, um método intuitivo, quer dizer, o pensamento ele vai trabalhar de um modo diferente, exatamente porque o pensamento ele mergulha, eu diria, no devir, ele mergulha até mesmo no caos, de algum modo, né? Aí, semelhante à arte mesmo. Para ele criar, ele precisa mergulhar no caos e sair desse caos e crivar esse caos. Né? Eu crivo no caos para construção, para produção, para criação. Né? Então, a razão é representativa e ela é atávica, digamos assim. Ela realmente, pela representação, nós conhecemos as coisas, mas conhecemos sempre de um modo paralisado, sem cor, e sem movimento, sem vida, digamos assim. Ela está lá nas nossas caixinhas, né? Ela é a representação, em geral, o que faz, desde Aristóteles, desde Aristóteles, é um grande sistematizador da representação, e muito bom, claro, evidente, nós não escapamos disso, pelo menos do ponto de vista da razão. A razão trabalha, opera realmente assim. Quer dizer, nós nos deparamos com um mundo com uma multiplicidade, né?
e nessa multiplicidade nós retiramos aquilo que é diferente, né? E chegamos a só o semelhante, aquilo que nos assemelha. É aí que nasce o conceito. O conceito ele retira aquilo que é, né? Aquilo que nos diferencia para simplesmente conservar aquilo que nos assemelha, né? Só que com isso retira exatamente o colorido, a diversidade, né? Porque a gente, apesar de sermos todos, por exemplo, seres humanos, cada um de nós é único e substituível, né? Então, cada um de nós é uma singularidade. Mas, do ponto de vista da razão, do ponto de vista da representação, a gente vai trabalhar com a ideia homem, né? E a ideia homem vai subsumir todos os homens que estão no mundo, né? Isso é só para dar uma ideia do que é a representação. Então, quando ele está falando do campo das ideias, e quando está falando do pensamento, ele está falando de algo movente, de algo que vai descentrar a razão. Nesse pensamento, na ideia do nomadismo, é exatamente as ideias que estão ali, todas elas nos seus quadradinhos, todas estruturadas de uma forma mecânica, digamos assim, dá uma dinâmica para isso, porque joga esse movimento. Nietzsche vai dizer exatamente que o pensamento ele não é natural, né? Aristóteles diz que conhecer é natural. E Nietzsche vai dizer, não, nem conhecer, nem pensar é natural. Quer dizer, natural no sentido, sobretudo pensar, no sentido de que o pensamento é uma espécie de segunda potência da razão. Então, a razão ela se apazigua, ela conhece exatamente a representação e a recognição, é aquilo que eu olho, eu já sei, então aquilo me apazigua. Mas quando eu me deparo com algo diferente, a minha razão entra em curto-circuito. É exatamente porque a razão trabalha com operadores que vão nos apaziguar, enquanto o pensamento vai nos jogar nesse caos e vai nos fazer nos mover. Desterritorializar significa exatamente quando a gente entra em contato com algo, seja uma ideia, seja filosofia, seja um livro, seja qualquer um afeto, né? Qualquer coisa que nos afete, né? E essa coisa nos tira do nosso centro, né? Ela é como um choque, né? Profundo, né? Que joga a gente, né? E que faz a gente ter que voltar, digamos assim. É nisso que a gente se reterritorializa, porque pensar também é reterritorializar. A gente não fica no caos, a gente vai se reterritorializar, mas como os nômades, o pensamento ele se desterritorializa e se reterritorializa. Por quê? Porque o nômade está sempre em movimento. Ele para em um determinado momento, o nômade geográfico, histórico, o nômade real, ele para em determinado momento, fica ali, né, as suas tudo aquilo que lhe pertence, né? E ali, né, naquele momento, ele se fixa no solo durante um tempo, é sempre provisório, né? E logo passado algum tempo, né, depois da coleta, depois de viver ali em função daquele espaço, né, ele vai para outros espaços, ele se desterritorializa, que é a mesma coisa que Deleuze vai falar, que isso já está no animal. Antes mesmo de estar no homem, a desterritorialização, o fato de ser sempre um ser cambiante, um andarilho, já é do animal. O animal é aquele que é o animal em nós que está habituado a se desterritorializar. Só que o que nós fizemos foi exatamente abafar os nossos instintos, a nossa natureza. Né? É exatamente o que a gente faz, é exatamente o que Nietzsche vai falar. Eu vou começar ainda a falar de Nietzsche, tá? Então, mas vamos já pegando já a compreensão. Quer dizer, Nietzsche vai mostrar como nós não só nos constituímos por sobre a natureza, nos colocando acima da natureza, como em guerra com a natureza, em guerra com os próprios instintos, né? E, nesse sentido, nós entramos em guerra com o próprio animal que nós somos, com o próprio ser natural que também nós somos. Nós negamos isso, porque exatamente, eu acho que já está, talvez, não sei se para todos, mas eu acho que já deu para compreender que nós fizemos esse corte, né, na natureza, na vida, né, e nos instituímos enquanto seres metafísicos, tendo uma espiritualidade, tendo algo, e jogamos todo o resto da natureza
num vazio, numa materialidade pura, enquanto nós somos seres vivos tanto quanto eles. Ou seja, Voltaire vai dizer lá no século XVIII que das duas, uma, ou os animais têm alma, ou eu também não tenho, porque não tem como justificar que os animais, que foi, no caso, o Voltaire está respondendo a Descartes, né? Que vai dizer que os animais são máquinas sem alma, enquanto os seres humanos seriam máquinas com alma, para tentar justificar a teoria dele, né? O mecanicismo dele, né? Esse materialismo mecanicista, mas que ele tinha que deixar o homem fora disso, ele tinha que manter o homem até para poder, né, se salvaguardar dos ataques da igreja, né? Ele, como eu vou fazer uma crítica aqui a Descartes, né? Mas quem me conhece já sabe. Então, assim, como um bom hipócrita que ele era, desculpa, até gaguejei, né? Ele fez, né? Ele, de uma certa maneira, ele ficou abençoado pela igreja e conseguiu fazer a filosofia dele, né? Então, ele colocou toda a natureza. Se a gente lembrar bem, para Aristóteles, isso não existe dessa forma, né? Existe ainda todo o reino do vivo, né? Ele tem ânima, né? Então, ele tem uma ânima. Pode ser diferenciada, porque tem a questão da razão, mas ele tem uma ânima. E chega em Descartes, Descartes coloca a matéria viva como sendo absolutamente mecânica. Ou seja, e como os animais estariam fora da nossa racionalidade, eles seriam seres destituídos de qualquer ânima, né? Então, eles são máquinas, eles são máquinas. E aí vem toda também a teoria do instinto, como se os animais agissem basicamente como se fosse uma maquinazinha. Isso para quem conhece o animal, sabe que isso é uma bobagem, uma tolice, né? E que a filosofia também produziu tolice, evidentemente. E por isso é que está o embate, por isso que eu falo para vocês de um embate, de uma luta que existe no próprio campo filosófico, como guerreiros, né? Os filósofos também podem ser entendidos como exatamente guerreiros, né, que estão nesse embate e muitas vezes com seus aliados, com seus amigos, contra outros, né? Isso é entendendo claramente como vai ser pensado a filosofia, principalmente a partir de Nietzsche, né? Como ele traz essa necessidade, aí entrando agora no texto que vocês leram ou deveriam ter lido, né? Entender como ali, inclusive esse texto traz muito, fala muito, lendo esse texto, vocês vão entender muito bem as aulas que passaram, acho que sintetiza um pouco disso, porque ele vai falar exatamente sobre uma filosofia que precisa se estruturar, uma filosofia do futuro, uma filosofia que, no fundo, é a primeira de todas para ele, né? O filósofo futuro é também o primeiro filósofo, os primeiros filósofos, né? É aquele filósofo que de certa maneira, toda a filosofia posterior esqueceu algo fundamental, né? Desses primeiros filósofos, né? Que é essa síntese, né? do pensamento e da vida, né? Essa unidade para Nietzsche essencial do pensamento e da vida. Né? Isso daí, vamos lembrar que é isso também que Spinoza faz, né? Para a gente já fazendo sempre a ponte com Spinoza e Nietzsche, com a ética de Spinoza e o pensamento nietzschiano, né? Quando Spinoza fala de uma ética, ele está falando da vida no aqui e agora, e na produção de valores, e se vocês lembrarem da última aula, da libertação do desejo, a libertação humana, né? E a mesma questão nietzschiana, porque eles estão nessas margens, eles são esses filósofos, né? Que estão nessa linha marginal, que estão lutando pela libertação do homem, e Nietzsche vai falar mais do que isso. Nietzsche vai falar que é a libertação da vida que o homem aprisionou dentro de si mesmo, aprisionou fora de si mesmo, a vida que foi totalmente contida, escravizada, que foi tornada algo. E aí, talvez, do ponto de vista dessa filosofia sedentária e nômade, exatamente uma vida que se sedentarizou, ou seja, perdeu a sua capacidade de devir, né?
de devenir, para falar com os franceses, né? De estar nesse movimento e se fixa de tal maneira que busca, de todas as formas, conter todos os fluxos. Né? Quando a gente chama alguém de controlador, a gente está dizendo apenas, no fundo, você quer conter todos os fluxos da vida, para que a vida caiba nesse espaço seu, para que a vida caiba na sua razão, para que a vida. E a vida é muito mais que isso. Né? Então, a gente perdeu nessa sedentarização exatamente a capacidade de lidar com os fluxos, né? Porque enquanto nômades, que nós todos somos humanos, nós todos fomos nômades um dia, vivemos, digamos, né? O homem era nômade, né? E antes deles, os próprios animais que estão também nos compõem, e aí tem que estudar Deleuze, aí estudar biologia e genética e tudo mais, como todos, como nós, no fundo, somos essa vida que foi contida de tal maneira que não poderia deixar de gerar esse mundo humano quase irrespirável, que é o nosso mundo. E entra a crítica nietzschiana. Né? O pensamento precisa ser algo que afirma a vida. E a vida precisa ser algo que ativa o pensamento. O fato de nós cortarmos isso, o fato de que, mesmo os pensadores, né, com a metafísica socrático-platônica, com o cristianismo depois, né, o cristianismo, a base do cristianismo é o judaísmo, né, o helenismo e o próprio cristianismo, como, naquele momento, uma religião popular, né, que tinha, de fato, um apelo muito popular, mas que também se institucionalizou exatamente por causa da estrutura toda romana, né? E no momento em que ela se institucionaliza, ela se afasta muito desse cristianismo mais popular, mas também ela se constrói junto com um arcabouço judaico e um arcabouço grego. Mas esse mundo grego que está na base do cristianismo é esse mundo metafísico, certo? Então, essa metafísica toda, a crítica vem exatamente em torno do fato de que o cristianismo, aliás, uma religião extremamente singular nesse aspecto, que é uma religião que vai dialogar com a filosofia, ainda que coloque a filosofia como um apêndice dela, ele faz com que a filosofia seja parte, e uma parte importante, ainda que seja metafísica, mas ele, de uma certa maneira, faz com que o cristianismo, o próprio Santo Agostinho, que era um filósofo, né, até realmente se converter, ele se converte, ele não consegue abandonar profundamente a filosofia, mas claro que a partir daí, né, você tem toda uma concepção ainda mais metafísica, mais fortemente metafísica, mais fortemente religiosa. Evidentemente, você não pode dizer que o cristianismo é uma filosofia, porque o cristianismo ele está realmente, ele é uma religião e uma religião salvacionista, que não tem nada a ver com a proposta filosófica, ainda que se possa se colocar que a filosofia também tem uma proposta que é muito mais uma proposta libertadora, mas não uma proposta dogmática. Né? Então, o filósofo é aquele que está em busca da verdade, está sempre em busca da verdade. Né? E, de alguma forma, está sempre colocando em juízo aquilo que é posto, né? Que é colocado como verdadeiro, ele coloca em juízo até produzir um pensamento, digamos, né? com alguma coerência e conceitos para dar conta dessa matéria que ele quer entender, que é o mundo, né? Mas ele, em nenhum momento, ele se produz como dogma. Né? Ainda que possam fundar escolas, ainda que os discípulos transformem esse pensamento em algo dogmático, o pensamento não é dogmático e não é a proposta dele ser dogmático. Né? Por isso é que a filosofia foi sempre vista com muita desconfiança em toda a Idade Média. Né? Mesmo com toda a aproximação, haviam padres que eram totalmente contrários, né? A aproximação com esse mundo pagão grego, porque é como dormir com o inimigo, né? Em algum momento isso ia explodir, e vai explodir, evidentemente. Né? Então, é muito interessante ver a história do cristianismo, né? Nesses 10 séculos, né? E os filósofos tiveram maior influência dentro do cristianismo, e depois, quando Aristóteles começa a se tornar mais importante, como aí realmente já não dá mais para permanecer a filosofia
e a religião muito no mesmo solo, né? E aí há uma ruptura mesmo, né? Mas isso tudo, então, para dizer que quando a gente pega o texto do Nietzsche, né? Esse texto do Deleuze sobre Nietzsche, ele está falando ali exatamente de um pensador que perdeu exatamente essa unidade do pensamento e da vida, né? Então, esse pensamento se tornou não apenas frágil, ele se voltou contra a vida. É o que ele fala da metafísica. Quando, no fundo, a metafísica é uma espécie desse mundo mais religioso que invade o pensamento e que produz, né, essa busca, de novo, de algo estável, de paralisação disso, de apaziguamento. O conhecimento muito mais como apaziguamento do que como essa busca, não da turbulência, porque não é isso que o filósofo fala, ele está buscando a turbulência, mas ele quer pensar esse movimento que é a própria vida. A vida não pode ser paralisada, nunca a vida está paralisada, nem mesmo na morte a vida paralisa, porque até mesmo um corpo morto está em contínuo, quer dizer, não é nessa ânima, mas mesmo a matéria continua em movimento. Então, esse movimento é contínuo, né? A matéria continua num movimento, né, nos seus fluxos, nas suas forças, e aquilo que a gente chama de ânima, e que, para Spinoza, você não consegue dissociar isso, né, dissociar essa ânima da própria matéria, da própria substância, né? Você não tem. É exatamente porque aqui a gente está pensando a vida como sendo uma virtualidade dessa própria matéria. A matéria já é a matéria em movimento, né? Então a vida ela já é essa virtualidade sempre pronta a produzir, né? Aí seria o próprio Deus Natura, mas aqui a gente teria que passar por muitos pontos para chegar nessa compreensão. Continuando dentro do que vocês estão lendo ou vão ler nesse texto, né? O que Nietzsche está trazendo? Nietzsche está dizendo que é preciso recuperar isso que foi esquecido, que é a ideia de que a vida o pensamento deve potencializar a vida, ou deve afirmar a vida, né? Ele precisa afirmar a vida e não se voltar contra a vida, né? Ele se volta contra a vida quando ele entende esse aqui e agora como algo menor, como algo sem valor, como algo sem importância. Ele entende o mundo como algo sem importância. Então, a nossa própria vida passa a ser algo sem razão de ser, né? E o nosso olhar precisa estar voltado exatamente para a transcendência, para que a nossa vida aqui tenha sentido, né? Exatamente pelo corte se estabeleceu, a minha vida não tem sentido a não ser que eu esteja voltado para esse mundo, que a gente poderia chamar de segundo mundo platônico, de mundo espiritual, de mundo transcendente, ou da transcendência pura. Para Nietzsche, nós estamos vendo aqui, na filosofia nietzschiana, se Spinoza já foi perseguido, mas aquele momento muito mais drástico, né? Quando ele traz a questão da imanência, né? Aqui em Nietzsche representa exatamente uma demolição da metafísica, né? Nietzsche é a filosofia marteladas, porque era aquilo que era necessário fazer para demolir essa transcendência e libertar o homem dessa forma de lidar com a vida, de uma vida partida, né? É muito interessante uma crítica que Nietzsche vai fazer. Ele vai dizer que o século XX, o próximo século, será um século absolutamente niilista. E ele entendeu exatamente por quê, né? A gente vai ver que aquilo que se chamou de morte de Deus, que Nietzsche fala, eu não matei Deus, ele já estava morto, e matou foi Kant, foi antes de mim, né? Eu não tô, e o que se chama morte de Deus, basicamente, é exatamente o resgate de uma imanência. O resgate da imanência é pensar e viver e afirmar essa vida aqui no aqui e agora, independente de qualquer existência póstuma, enfim, aprender, né? Aprender que a vida se faz aqui na carne,
é inseparável disso, né? E, ao invés de continuar nesse niilismo, né, um niilismo que no século XX ainda se acirrou, não para espanto de Nietzsche, mas Nietzsche chegou a dizer, ele acreditava que, libertando o homem dessa noção de transcendência, né, esse homem iria, de uma certa maneira, se tornar livre, né, para poder exercer e produzir e se construir, né, nesse campo social, ou a sua própria vida, sem esse sustento de si mesmo, sem essa marca, né, sem essa ideia de um Deus que é um juiz, né, e que está ali para simplesmente frear a existência, e não para deixar fluir a existência. Né? Ele acreditava que isso poderia acontecer, mas, ao mesmo tempo, ele concluiu que seria o contrário. Exatamente a perda desses valores ditos superiores, a perda desses valores levou o homem ao desespero, porque ele perdeu o chão, porque ele perdeu. Isso a gente está falando do ponto de vista de uma até mesmo do ponto de vista epistêmico, né? Do ponto de vista até científico, né? Porque, de uma certa maneira, quando Descartes, né, traz a questão da prova ontológica, no século XVII, né, Descartes ele já quer liberar a filosofia, né, da teologia. Então, a teologia fica trabalhando com as questões de Deus, mas nós, e a ciência, vamos trabalhar com o mundo, com a matéria e com o mundo, com a matéria do mundo. Então, a gente já prestou os nossos, né, a nossa honra. Deus existe, mas agora vamos falar do mundo. Né? Então, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso que aconteceu. Só que ele mantém, de uma certa forma, esse homem continua. Né? Ele diz isso, ele chega até a ideia de que o ergo sum, né? Que eu penso, logo existe. Então, eu desconstruo tudo e, no final, existe o meu pensamento e se aprova que eu existo. E aí é como se o indivíduo, como se o sujeito fosse anterior, mas ele continua, toda a ciência, toda a questão da verdade, toda a questão do conhecimento, continua ela sendo fundamental na transcendência, porque é Deus que está na origem da minha existência. Então, é a transcendência, é Deus que continua, no fundo, sendo a base e aquilo que faz com que o que eu conheço possa ser julgado como verdadeiro ou não. Ou seja, ele é a sustentação. A transcendência é a sustentação. Quando a gente chega no século XIX, final do século XIX, o que se chama de morte de Deus é isso, gente. Não importa se Deus existe, se não existe, aí vai depender da fé de cada um. E o que está se chamando de Deus também. Tá? O que importa aqui é que, do ponto de vista do campo epistemológico, epistêmico, né, da própria questão da verdade, né, quando você retira a transcendência, você traz um problema imenso, porque no momento em que você traz a verdade, né, você tira a verdade de um lugar em que em que toda a construção do pensamento pressupõe que a verdade é algo que se busca, né, e que ela existe de uma forma absoluta, pura, e o filósofo sendo também esse sujeito, né, da boa vontade, que tem que estar, de alguma forma, associado ao bem, né, para que ele possa chegar realmente à verdade. Né? Todas essas questões elas vão ser demolidas. E esse a grande questão, é o grande problema que inicia no século XX. Né? Como fazer no momento em que se perdem esses valores ditos superiores, que eram valores que, na verdade, transformavam a vida em algo sempre menor, em algo sempre sem valor, essa vida nesse aqui e agora. Essa dissonância, ou melhor, essa não correspondência, né, desse pensamento com a vida, porque esse pensamento se tornou inimigo da vida. Né? Ele abafava, ele queria eliminar sempre da vida aquilo que é a própria vida. Né? Nós somos, né,
uma, uma multiplicidade de forças, né? Nós não somos uma unidade só, nós somos uma unidade nessa multiplicidade. O eu é exatamente essa, digamos, a tentativa de unificar essa multiplicidade de forças. Nós somos, ao mesmo tempo, uma razão, mas nós somos também sentimentos, nós somos paixões, nós somos essas forças todas, né? E lidar com isso, né? Sem esmagar a vida, sem esmagar, sem tornar a vida uma coisa árida e triste, né? Basicamente, negar aquilo que nós somos. Né? Quando Camus diz que o homem é o único ser que nega a si mesmo, né? E que nega de uma forma muito profunda, ele está, na verdade, produzindo um pensamento absolutamente nietzschiano. Né? Nós negamos aquilo que em nós é natural, aquilo que em nós é animal e aquilo que em nós também é mortal. Nós nos negamos de tal maneira que nós nos tornamos inimigos de nós mesmos, porque se você se volta contra a natureza, você se volta contra si mesmo, aí dá para entender Spinoza. Né? Quando você se volta contra aquilo que te constitui, contra aquilo da qual você é parte, você, na verdade, entrou em guerra consigo mesmo. E é isso que eu também trabalho no meu livro da Alegria, Verdadeira Resistência, mas também trabalho nas origens da opressão, no outro livro que eu trago as origens da opressão. Porque o homem se torna um inimigo da vida. E quando ele se torna inimigo da vida, ele se torna inimigo de si mesmo. Né? Ele torna inimigo de si mesmo, e é por isso que ele vai sempre estar partido, né? Porque ele já está partido de antemão. Quer dizer, ele entra nesse mundo como um conato para falar como Spinoza, e aqui já estou ligando Spinoza e Nietzsche, como o Deleuze também vai fazer, e como essa afinidade que existe entre esses dois pensadores, apesar dos conceitos serem muito diferentes, né? Mas essa busca dessa imanência, essa busca dessa afirmação da vida, essa busca de uma preocupação de tornar cada um de nós potente para a vida, né? Sair dessa impotência que o homem gera, porque ele gera exatamente para dominar. Não é por beleza que se produziu toda essa ideia também religiosa, são muitas religiões, né? Se a gente fosse falar aqui, né? Cada um tem o direito a ter a sua própria perspectiva com relação à vida, ao mundo, às divindades, ou o que seja, mas, em geral, suspender o juízo, às vezes, sobre isso é melhor, porque ou então vai entrar numa luta com a religião que é mais, né, que está mais correta, porque, no fundo, quando você entra na questão dogmática, né, ou você acredita nela ou você não acredita. Não tem como você ter um dogma e você achar que todos podem ter um dogma distinto. O dogma não funciona assim. Esse mundo mais religioso não funciona assim. Ou é a religião, ou é a filosofia, ou é o pensamento, ou é a religião. Né? Aí vão me dizer, nossa, mas e os pensadores cristãos? Exato, exato. É sobre isso que está sendo dito aqui. A filosofia, né, a metafísica, ela, de uma certa maneira, continuou produzindo esse homem partido, e ou com o advento do cristianismo, ou mesmo principalmente o advento do cristianismo, que eu estou falando agora do Ocidente, né? Mesmo com toda a herança que ele traz, né? Do judaísmo e tudo mais, o que Nietzsche faz é uma crítica exatamente a essa metafísica que permanece ali, e que a filosofia, estando, de uma certa forma, a serviço desse mundo religioso e a serviço, portanto, desses dogmas. E é nisso que Nietzsche vai dizer que é preciso. Quando hoje eu vejo, por exemplo, falar o mito da razão ocidental, ou a crítica da razão ocidental, ou a crítica de uma razão do ponto de vista grego, né? O que, no fundo, deveria ser tratado, de fato, não é crítica de uma razão, essa razão que se constituiu, metafísica, é a razão que está sendo atacada. Que está sendo atacada porque ela criou esse mundo hierárquico, ela criou mas ela criou a partir do momento em que ela é já também expressão de um mundo mágico religioso dentro
da filosofia, dentro do pensamento. Então, é nesse sentido que é preciso a gente separar bem as coisas. Nem a filosofia, nem a razão são absolutamente, digamos assim, servas absolutas da metafísica. Né? Tanto a filosofia, existem outras vozes dentro do mundo filosófico, né, que são todas essas vozes que vêm marginalmente, e aqui eu coloco mesmo, até mesmo os históricos, e por ainda que eles sejam também herdeiros desse mundo, eles produzem outras coisas. Eles produzem derivas, né? E essas derivas vão produzir outros mundos. Gente, eu sei que eu falei bastante e quero abrir para vocês perguntarem para eu poder. Posso, posso responder? Sim, na verdade, Nietzsche vem fazer a crítica da razão. A crítica da razão, a crítica da metafísica, a crítica da filosofia, na verdade, o que nós temos de início, esses primeiros filósofos são os filósofos que fizeram a crítica do mundo mágico religioso. Mas para Nietzsche, desliga, por favor, só, aí depois você fala, mas para Nietzsche, Sócrates, só para você ter uma ideia, para Nietzsche, o início da decadência da filosofia começou em Sócrates. Então, o que você quer a resposta? Quer que eu diga para você, então? O que exatamente? Não, para Nietzsche, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles já são, digamos assim, eles já estão nessa nova. É quando o filósofo deixou de ser, para quem lê o texto, fisiólogo, médico, né? Um legislador, né? Para se tornar um metafísico. Então, ele se tornou, esses metafísicos, esse mundo metafísico, a crítica de Nietzsche é a metafísica, e de uma razão metafísica, ou seja, a crítica da razão ela nunca tinha sido feita tão profundamente quanto foi em Nietzsche. Porque você tem a crítica da razão pura, a crítica da razão prática em Kant, e Nietzsche vai dizer, não, a razão não chegou até o seu precipício, ela não foi até o fim na crítica que tinha que fazer. Né? Na crítica que tinha que fazer, qual é o valor dos próprios valores, né? Como é que a razão opera, como é que ela cria e como é que se produz essa própria ideia de verdade. É colocar a própria ideia de verdade em juízo. Como é que ela aparece? Tem um texto de Nietzsche maravilhoso que vocês deveriam ler, se você conseguir colocar ele lá, que é A Verdade e a Mentira no sentido extramoral. Talvez alguns já tenham lido. Né? É um texto bem pequenininho de Nietzsche, que vale a pena ser lido, né? Aliás, a obra toda, mas, enfim, nesse momento, a verdade e mentira no sentido desta moral. Então, João Bosco, eu te respondo da seguinte forma. Né? A filosofia aparece com os primeiros filósofos, segundo Nietzsche, né? Esses filósofos pré-socráticos, vocês também podem pegar a filosofia na Idade Trágica dos gregos, né? Esses pré-socráticos seriam esses que trariam esse primeiro momento, essa que é a questão dessa consonância do pensamento com a vida, essa unidade. E essa unidade que, de uma certa forma, esses primeiros filósofos quase que parecem sacerdotes, ele mesmo diz, que esse primeiro momento de enfrentamento do mundo mais religioso era preciso passar com algum disfarce nesse mundo. Então, que esses primeiros filósofos parecem um pouco sacerdotes, mas, na verdade, eles trazem algo absolutamente original, que é essa necessidade de buscar a compreensão do mundo, dirigir os olhos para o mundo e buscar as origens do mundo, de nós mesmos,
de outra forma, a partir da razão, a partir do pensamento, e não repetindo as fórmulas do mundo mágico religioso, e não repetindo o mundo mítico para explicar o mundo. Bom, calma, vamos organizar isso, tá? A filosofia, evidentemente, ela pressupõe o espírito crítico, né? Então, ela pressupõe esse de início, tá? Acontece o que acontece com Sócrates e Platão, claro que ele está se opondo a algo que está sendo, que está ali naquele mundo, ele vai trazer o olhar do filósofo para o mundo. Mas, na verdade, ele está sistematizando um pensamento moral e está dando exatamente o início. Na verdade, é fantástico. Não, e eu acho que nem Nietzsche negaria tem de fantástico também nisso, né? Apesar do problema são os valores que estão atrelados ali também, tá? Poderia ser isso sem estar atrelado aos valores que estavam atrelados de transcendência. Essa é uma questão, tá? Então, a questão o que Nietzsche está dizendo é que com Sócrates com Sócrates, que é o Marco, né, mas Sócrates e Platão, você tem o início de uma filosofia moral. Antes você tem uma ontologia, você tem uma busca de fato do ser. E esse ser não pode, está me coçando o nariz, esse ser não pode estar dissociado desse todo, desse mundo. Né? Ele é o próprio mundo, digamos assim. De repente, você tem uma filosofia que vai fazer esse corte. E aí o ser não está mais no mundo, está fora do mundo, e o mundo é uma coisa. Claro que, do ponto de vista político, tudo isso é muito importante. Né? O mito da caverna, né? Que vai explicar esse homem que vê, mas, na verdade, está enxergando sombras, porque, na verdade, esse mundo é um mundo vai produzir muito mais equívocos, né, do que a realidade. Mas aí, você veja, isso daí está pressupondo realmente, né, um ser que está fora do mundo, de um ser que não muda. Né? É uma ideia de justiça, uma ideia de homem, que é exatamente a metafísica. Aqui é incontestável. Um avanço imenso para o pensamento. Platão é fantástico, gente. Ninguém está. Eu acho que Nietzsche fala mais mal de Sócrates do que de Platão, até. Né? Mas, até porque, para Nietzsche, Sócrates representa exatamente o fim do espírito trágico. Né? É o fim do espírito trágico. E aí, para eu falar disso aqui, só numa aula específica sobre a origem da tragédia, eu poderia explicar o que é o fim do espírito trágico para Nietzsche. Né? Mas, no fundo, João Bosco, o que eu quero que você entenda aqui? Porque são muitas formas variáveis, né? Tem muitas variáveis para você entender esse acontecimento grego. Né?
Tanto que pode ter formas até, algumas variáveis que são críticas e outras que vão perceber a grandeza desses movimentos. Então, veja, do ponto de vista que eu estou trazendo para vocês, né, sim, está certo. É uma crítica da crítica, porque você está colocando o pensamento de Sócrates e Platão como crítico. Nietzsche não coloca o pensamento de Sócrates e Platão como crítico. Não coloca. Ele coloca, ao contrário, ele coloca como um pensamento que vai sistematizar, sim, esse mundo grego, que vai sistematizar, vai dar, né, os valores, vai produção dos valores, né, dos valores éticos, morais e tudo, mas o problema para Nietzsche é que esses valores estão assentados em algo que está exatamente em guerra com a vida. Para Nietzsche é isso. Esse corpo que deve ser esse corpo que é menos importante do que o espírito, né? Essa vida na carne que tem menos valor do que a vida, do que essa razão que transcende, essas paixões que são tornadas. Veja bem, essa leitura de Nietzsche, Foucault vai aliviar um pouco isso. Tá? Foucault vai entender um pouco diferente. E olha que Foucault era um grande nietzschiano, mas ele vai fazer uma diferença em que ele vai colocar que, apesar de já trazer, sim, o germe do cristianismo, ou pelo menos o cristianismo beber dessa fonte, né, porque tem alguma afinidade, né, os gregos, esses gregos do século V, mesmo esses gregos, né, mesmo Sócrates, né, não estaria negando por completo o corpo, a vida, não estaria negando. Né? Por quê? Porque a questão dele é o governo das paixões. É isso que Foucault vai trazer. É o governo das paixões. Porém, Nietzsche entende isso e não também tão equivocadamente quando ele diz, né, que tinha que prestar um tributo, né, porque estava na hora da morte, né, porque estava finalmente deixando a vida, né, ele entende isso como um máximo de um espírito niilista, né? A vida que acorrentava o espírito, né? Essa vida, esse corpo que acorrentando o espírito, né? Essa ideia para Nietzsche é uma ideia absolutamente niilista, que produziu para Nietzsche todo um pensamento que era sempre desfavorável à vida real, à vida do mundo, à vida no aqui e agora. Sempre que, de uma certa forma, deu todo digamos assim, uma sustentação também, né? E, poxa, uma sustentação filosófica, né? Uma sustentação filosófica para esse mundo da transcendência que despreza a vida no mundo. Ou pelo menos esse cristianismo que desprezou profundamente. Aí a gente vai falar de outros momentos e outros cristianismos e tudo mais, mas a gente até já conversou sobre isso, né? O quanto se transforma isso também, muitas vezes, o que se fala que é o apreço pelo aqui e agora também se transforma numa espécie de confusão, né, com os valores do status quo com o capital e com a fortuna e com o dinheiro e Deus que te favorece porque te ama, enfim. O que Nietzsche faz, o que é importante vocês entenderem, é que Nietzsche faz uma genealogia. A genealogia da moral em Nietzsche é exatamente isso. Ele quer mostrar como uma moral foi criada, e aí sim, essa moral foi criada desde ali daqueles gregos, desde o mundo grego, essa moral, né, que vai sustentar o Ocidente, o cristianismo, e o Oriente também, tá? Em muitos aspectos. Tá? Porque vai haver uma influência muito grande desse mundo grego com o mundo oriental, já desde Alexandre o Grande, né? Quando ele leva o helenismo, e se é mais esse pensamento metafísico que reforça ainda mais algumas coisas do Oriente, ou às vezes se choca também, né, com o Oriente. Então, a questão de Nietzsche é mostrar como essa moral se produz contra a vida. E a grande questão dele é libertar essa vida, para que novos valores estejam em consonância, de fato, com a vida, com a plenitude da vida, e não com uma vida esquálida, fraca, covarde, uma vida que, no fundo,
sempre buscando muito mais o apaziguamento do que estar no mundo, né? Digamos que a gente pega a frase de Aristóteles, né, quando ele diz que a felicidade é a ausência da dor, e se você eleva isso à enésima potência, você nem vai viver, porque viver já é estar, de alguma forma, podendo sofrer. Então, você não pode ter medo da vida. O medo da dor não pode se transformar em medo de viver, assim como o medo da morte não pode se transformar em medo da vida, né? Então, são essas questões que vão ser trazidas, importantíssimas e muito valiosas, que são fundamentais para a gente entender a mudança de pensamento. E aí sim, a crítica que vai se fazer é uma crítica em uma filosofia, numa metafísica, numa razão, que esteve continuamente a serviço do mundo mais religioso. Esteve continuamente a serviço dos poderosos, porque quando fala do mundo mais religioso, está falando de um poder estabelecido. Então, ela esteve, não porque ela tenha querido estar também, tá? Porque aí é importante entender isso. Politicamente, ela serviu a alguns sistemas, né, de pensamento. Ela serviu, mas não porque ela serviu, não é porque Platão estaria servindo a isso, não é porque Sócrates resolveu servir a isso, mas porque estava em afinidade com algumas questões. E, claro, também sendo mais distorcido ainda, né? Por isso que talvez Nietzsche, vendo pelo âmbito do cristianismo, ele veja ele veja o grego já dando, o grego da metafísica, dando os elementos básicos. E, de fato, dá. Só que Foucault vai dizer, mas eles não eram ainda nihilistas como se tornaria o mundo cristão, que vai dizer realmente que a vida na carne é uma vida que não tem menor valor, né? De início, né, desde o Santo Agostinho em diante, e Santo Agostinho, né, e toda a crítica que vai ser feita a, 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 a todo esse universo das paixões, da vida em si, dessa vida, né, que é negada em prol de uma vida póstuma, né? Então, a vida da carne, a vida do corpo, que é negada em prol de uma vida do espírito. Só para vocês entenderem que no período da patrística, que é logo no início, né, no final da antiguidade, né, ali ainda na antiguidade tem esse pensamento da patrística, até Santo Agostinho, no século V, né, até chegar no século V, e você tem padres que, inclusive, defendem que a ressurreição não é só do espírito, é da carne também. Então, os corpos também ressuscitariam. Isso também tem uma influência judaica, mas você não pode, essa distinção, quer dizer, eles vão ser contrários a alguns padres, que lógico que depois vão ser perseguidos como heréticos e tudo mais, mas eles vão colocar que isso é uma forma equivocada de pensar a própria salvação, que a salvação não é só do espírito, mas que o homem é um todo, é o corpo e o espírito, não pode ser salvo só uma porção dele, digamos. Tá? Essa matéria não é algo totalmente desprovida de valor. Então, essas questões vão passar dentro do cristianismo, dentro de uma crítica também, como eu falei, né, o cristianismo acaba sendo uma religião bastante original nesse aspecto, né, porque permite um diálogo, às vezes até colocar em juízo questões teológicas, o que começa sempre a ser um problema muito sério, né? Então, nem o teólogo gosta de ser chamado de filósofo, né? Não pode chamar de filósofo. No máximo, um filosofante, mas um filósofo não, porque aí seria chamá-lo de um pagão, né? Ele não é pagão, ele sabe que Platão, Aristóteles, Sócrates, principalmente Sócrates e Platão, no início, né, nos primeiros tempos, ele sabe que eles são pagãos, né? Então, eles estão antes da queda e não tiveram acesso à verdade absoluta, né? Bem, enfim, eu não vou falar agora sobre essa parte do cristianismo, mas é muito importante entender que Nietzsche, toda a questão da genealogia da moral, da questão da produção, da afirmação da vida,
da questão de tomar a vida nas mãos, de ser o esteta de si mesma, tudo isso está associado ao fato de dar à vida um valor máximo, de tornar a vida, de ser o esteta de si mesma, fazer da vida uma obra de arte. Essa é a questão do próprio Nietzsche. Fazer da vida, você ser o artista de si mesmo, ou seja, isso Foucault vai dizer que já está lá nos gregos, está mesmo, desde Sócrates. Desde Sócrates, isso aqui é bonito, porque, ao mesmo tempo que você tem uma leitura em que você vê, sim, uma metafísica que se torna, digamos, acaba se tornando algo que vai sufocar, ou que vai dar, né, condições, né, de sufocar ainda mais o homem, a humanidade, né, em função de uma política, né, de todo um quadro histórico, socioeconômico, político, que também vai fazer uso da filosofia, né, e vai fazer uso desses pensadores, desses pensamentos, né, mas você vê também uma leitura mostrando como a filosofia é a arte de viver, é a produção de si, é a produção de si, é o cuidado de si. Isso começa exatamente com a filosofia e começa com esses filósofos também, que são os filósofos, exatamente esses filósofos que seriam metafísicos, ao mesmo tempo são os filósofos que abrem as portas para pensar o cuidado de si. Mas por uma via, né? Vai precisar de um espaço, de um tempo muito grande para libertar isso dessa metafísica, porque eles vão considerar a questão das paixões, o governo das paixões, para que se tenha uma vida mais justa dentro do campo social, dentro da polis. Sim, eles estão voltados para a vida também. Isso é importante dizer. Só que os valores que permeiam isso são valores que acabam produzindo um enfraquecimento desse homem. Não nos gregos, essa que é a questão. Essa que é a questão mais fantástica. E para o grego, isso estava diretamente ligado à polis, mas quando você chega, depois que a Grécia, depois que esse mundo grego do século V, esse mundo da democracia, do teatro, da política, quando isso se desfaz, você tem esse pensamento dentro de um mundo mais religioso, ou dentro de um mundo de estruturas de poder que vão usar isso apenas para dominar o homem. Vamos dominar as paixões? Vamos dominar as paixões. Vamos dominar as paixões para você servir a nós. Vamos dirigir essas paixões para que você nos sirva. E é isso que vai acontecer. Então, eu acho que é muito importante. É por isso que é muito perigoso certas frases ou certos pensamentos que acabam se tornando também dogmáticos, né? Como, por exemplo, uma crítica absoluta que se vê hoje da Grécia e do mundo grego. Então, sabe, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum simplesmente dizer que os gregos são os criadores desse terrível mundo do Ocidente. O que é isso? Eu pelo menos, não consigo nem concebo essa informação, né? Que não poderia nascer determinadas coisas em outros mundos, né? É provável, provável. Porque a filosofia, junto com toda essa esfera de, principalmente política, né, gerou todo um movimento, né, muito maior do que a gente vai ver no Oriente. O Oriente é muito mais atávico, hoje já não, em função até de um mundo mais cosmopolita mesmo, né? Mas o Ocidente ele traz essa marca, exatamente essa coisa que começou a movimentar o homem a se pensar e a colocar em juízo, né, os próprios valores e a própria vida, e está o tempo todo nessa reflexão. Isso é uma marca do Ocidente. Isso é uma marca do Ocidente, não adianta negar, é uma marca nossa. E para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Nós construímos muitas coisas terríveis pelo uso ou mau uso de tudo isso, e também desconstruímos muitas coisas terríveis pelo uso
mais adequado dessas questões, dessas ideias, né? Então, eu acho que, não sei, se querem perguntar alguma coisa, eu tô até fugindo um pouquinho do Eu queria texto. fazer uma pergunta, Regina, eu não sei se tem a ver, mas você poderia dizer que foi o Nietzsche que, com essa crítica à metafísica, essa dicotomia, né, do mundo sensível, inteligível, metafísica, a valorização do corpo, né, o ataque a essa dialética, né, que deu origem a esses pensadores do pensamento do fora, das linhas de fuga, como Deleuze, por exemplo. Você pode dizer que foi ele, foi Nietzsche? Todo. O século XX, basicamente inteiro, está na esteira de Nietzsche, né? Porque a demolição da metafísica foi muito violenta com Nietzsche, né? A crítica da razão, de fato, a crítica dos valores superiores, né? E essa crítica da razão gerou toda uma reflexão imensa, né? Em torno agora do que é realmente o real, do que é o de como atingir, né, alguma possibilidade de verdade nesse real. Até então, se conjecturava de várias maneiras e, de repente, você perde um horizonte que era o que dava a base, e você faz o quê a partir daí? Você anda o existencialismo ele não poderia existir sem o Kierkegaard, sem Nietzsche, não tem como. Né? Quase todas as escolas que aparecem têm a marca de Nietzsche, tem a marca dessa crítica, né? E principalmente dessa demolição do pensamento. Eu penso no Derrida, na dicotomia, né, nessa dicotomia de você não ter mais esse embate, né, você seguir por um caminho que não tenha esse dualismo, né? Lógico É a questão é a imanência, né? Aí é isso. a questão de buscar realmente a imanência, de sair do universo da transcendência, sair desse universo da transcendência, você começa já não mais pensar de modo dual, você tem que pensar. É até estranho que a gente fala de um modo mais monista, mas o monismo também é considerado metafísico, digamos assim, mas do ponto de vista de pensar o mundo. Esse mundo esse mundo aqui agora e esse mundo como sendo o único mundo. Quer dizer, o mundo, para ser vivido enquanto nós somos o que somos, é nesse mundo que nós vivemos, e nesse aqui agora. Então, postergar isso, postergar a felicidade, a força, a alegria, a potência, seja para um futuro, já estar vivendo, né, vivendo fora do próprio presente. Quer dizer, o homem, no fundo, ele é essa, essa, essa coisa partida até mesmo na temporalidade, porque o homem está sempre vivendo uma expectativa. Aquilo que Agostinho fala, eu não sei, Léo, você lembra quando você assistiu o meu curso do tempo, não Sim, foi? sim, foi sim. Então, Eu sei, quando me perguntam, eu não sei. Eu sei o que é o tempo, mas quando me perguntam, eu já não sei o que é. eu já não sei o que mais. E ele traz o quê? Ele fala do tempo como uma distância ânime. Ali é onde Agostinho é mais filósofo, né? Onde ele largou tudo e foi pensar a temporalidade. Claro que ele quer pensar a eternidade, mas aí ele pensa a temporalidade, e quando ele fala que o homem vive ou na angústia do passado, sempre ou preso ao passado, ou sempre na expectativa, né? E o tempo sendo essa coisa que se estende, que puxa ele para o É, presente, puxa ele para o passado, puxa ele para o presente. Ele é um ponto só aqui no presente sempre, né? E o tempo mesmo para Agostinho não estaria no mundo exatamente porque o mundo seria devir. Ele está sempre numa passagem. Então, você não tem como fazer um presente, passado e futuro, porque aquilo que foi não tem mais, já apagou, foi apagado. É como você apagando as pegadas na areia. Então, onde é que está o tempo? Está na memória, tá na alma, está no espírito. Então, ele coloca tudo isso, e aí vem a questão da transcendência, mas de um modo belíssimo, né? Mas porque está tudo no espírito, é o espírito que se distende, né? A distensão ânima é a distensão da alma, o espírito se distende. E, a partir daí, Agostinho é muito importante, isso quem estudou o tempo comigo sabe, muito importante para
para o pensamento do tempo. Todos citam Agostinho, todos, inclusive mesmo aqueles que vão ser contrários à ideia de Agostinho, vão citar Agostinho, porque é a primeira grande, digamos assim, a primeira grande reflexão sistemática, assim, sobre os gregos já tinham feito, mas só que ele pega aquilo tudo e faz uma nova abordagem. E aí, falando então sobre isso, esse homem, de fato, esse ser humano, que nunca está no seu tempo presente, ele nunca vive o aqui e agora. E é isso que Nietzsche chama a atenção da gente, né? A gente só vai perceber que perdeu tempo, ou perdeu a vida, ou depois de que, sabe, que foi deixando como se não tivesse a menor importância, né? E aí Sêneca também, não é só Nietzsche, Sêneca já dizendo, as pessoas reclamam que não tem tempo, mas, na verdade, elas desperdiçam o tempo delas, porque elas desperdiçam em tolice o tempo inteiro, elas reclamam que não tem tempo, mas há tempo, sim, há tempo, mas o problema é que nós desperdiçamos esse tempo. Em geral, o maior desperdício está ou no fato da gente não conseguir realmente, digamos, romper com o passado, deixar o passado ser passado, né? Como dizia Goethe, né? Ou viver nesse presente, sabe, saborear o presente de tal maneira que é lógico que nós sempre seremos, né? Nós temos a capacidade de projetar, então a gente não pode fugir disso, mas talvez não projetar demais, né? Talvez não viver só naquele futuro, o tempo todo pensando lá no futuro, fazendo toda a vida para servir ao futuro que pode não chegar, né? A gente está vendo tanta gente morrendo aí, inclusive o Paulo Gustavo, tão jovem, e o futuro já não existe mais. Quer dizer, ao menos ele viveu o presente, é preciso viver esse presente, é preciso viver o aqui e agora, né? É preciso entender que essa projeção contínua também nos leva a uma angústia, porque nos faz o tempo todo estar associado a algo que ainda vai ocorrer. A crise de ansiedade nada mais estar fixada no futuro, né? Se você for peguem aí o meu livro, A Alegria Verdadeira e Resistente, que eu vou tratar um pouquinho disso, né? E ele vai falar, no fundo, a ansiedade é isso, né? Eu não faço uma abordagem inteira sobre a ansiedade, mas já vou fazer. Porque a ansiedade e o distúrbio da ansiedade, sobretudo, é o tempo todo você está vivendo como se fosse algo, primeiro como se fosse algo acontecer. Sempre algo que vai acontecer e você está sempre numa expectativa e parece que aquilo... E você, na verdade, essa coisa de projetar o tempo inteiro, Schopenhauer também vai fazer a mesma crítica, Schopenhauer diz, o homem não vive no presente, ele vive o tempo todo projetando, ou vive triste pelo passado que ele perdeu, ou por um futuro que ele quer e que ele vive em função, mas que o futuro só pode ser construído no presente. Então, cada presente nosso é importante para a construção. Embora pareça um instante, né? Se você for para o Bachelard, né? Um instante que passa enfim, e que se apaga, né? O Bergson vai dizer não, é um instante ininterrupto, porque a vida é o fio, né? Talvez no mundo material até ela possa não ser, mas a vida é um fio. Se você corta esse fio, você corta a vida. Então, a vida vai ligando esses instantes, né? E ela é esse próprio tempo, né? Essa própria temporalidade, né? Então, a gente tem que estar vivendo, a gente só pode construir o futuro a partir de viver intensamente o presente. Talvez vivendo intensamente o presente te construa um futuro melhor. E não vivendo mal um presente para que o futuro seja melhor, que é o que nós fazemos, nós invertemos sempre tudo. O humano inverte sempre toda essa ordem das coisas e acaba sendo muito mais infeliz do que realmente buscando, encontrando alguma alegria no mundo, né? Fora o fato de ele seminar essa alegria essencial dele já, né? Fora o fato de muita gente espera para poder viver depois da aposentadoria, né? O cara vive a vida inteira, quando eu me aposentar, eu vou viver alguma. Isso é um absurdo. Eu estou me lembrando agora também do Portal do Instante, lá do Zaratustra, né? Dos dois caminhos.
infinitos que tem tanto para frente quanto para trás, exatamente isso que você está falando, né? Preza o instante, preza o momento, né? Exatamente. Porque o Schopenhauer vai falar isso muito bem também, né? Porque você precisa viver nesse presente. No fundo, aí a gente vai entender um pouco quando Nietzsche fala do animal. Ele diz que o animal é muito mais potente. Quando nós fizemos esse salto, nós nos tornamos mais fortes, né? A gente não se tornou mais potente. Ao contrário, nós perdemos essa plenitude, essa saudável razão natural que Nietzsche diz. Essa saudável razão natural, quando ele diz, é que esse animal ele vive no presente de uma forma visceral, né? O animal, se ele está mal, ele está mal ali, mas basta ele melhorar um pouco que a vida se dilui de novo e ele volta para a vida. Por quê? Primeiro porque ele não projeta, ele não fica. Ai, será que eu vou ficar doente de novo? Será que eu vou? Será? Como é que vai ficar a minha vida? Isso que o homem tem, que a humanidade tem, que é ao mesmo tempo que fez com que a gente pudesse criar tudo isso, é também, para o bem e para o mal, é aquilo que nos transforma também em seres tão angustiados e tão fora dessa vida, né, do aqui e agora, tão distanciado de vivenciar os próprios sentimentos. A gente às vezes está naquele momento tão belo e está pensando assim, pô, daqui a pouco tem que fazer isso, e começa a se desesperar, porque, enfim, o tempo está ali, né? Está ali, hoje é o tempo, e a gente. E, na verdade, a gente acaba, de fato, ficando ainda mais frágil, exatamente porque a gente não vive na intensidade do momento o mundo. A gente não vive essa intensidade. Quanto mais intensa é essa vida, mais ela viveu esse presente, de fato, né? Essa intensidade faz muita diferença nesse fortalecimento e nessa alegria. Por quê? Porque quanto mais a gente está partido e desesperado por aquilo que pelo momento seguinte, pelo daqui a 30 anos, por daqui a 20 anos, por daqui a 2 anos, por daqui a 1 ano, menos a gente toma nas mãos o momento que a gente está vivendo. Menos a gente aproveita profundamente isso. Como fazer isso? Quer dizer, então, como, ao mesmo tempo, a gente não vai perder essa nossa capacidade de projetar, mas como a gente pode racionalizar isso de tal maneira que a gente não projeta para 50 anos, né? Aí eu me apresento daqui a 30 anos, né? Daqui a 30 anos, quando chegar 30 anos depois, eu serei tão feliz, sabe? Porque eu vou ter isso, 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 isso. Olha, eu posso até, na eventualidade disso acontecer, quase nunca acontece isso, mas da maneira que a pessoa projeta. Mas, na hipótese de eu ter tudo isso, provavelmente vai me faltar saúde, eu não vou ter forças para fazer uma série de coisas. Então, gente, a verdade mesmo é que a gente precisa viver cada tempo, cada instante, com toda a intensidade possível. E, claro, há um espaço em nós que vai projetar, é evidente, mas que faça isso de forma realmente, né, que o tempo presente não perca o seu sabor, não perca a sua alegria, não perca a sua força. Né? E isso nos despotencializa demais, estejam certos disso. Esse descompasso com o tempo é algo que produz, talvez, em nós grandes distúrbios, digamos assim. Né? Então, quem falou do Buda ali, que no meu celular passa muito pequeno. Mas eu vi o passado, que já foi, o presente, que ainda será, e parece que estava falando de Santo Agostinho. Está escrito aqui, da Iris, né? O passado não existe mais, o futuro ainda não chegou. A vida acontece no momento presente, Buda. Muito bom, é isso. A vida acontece no momento presente. A vida é sempre presente. Isso é uma coisa que os estoicos trouxeram de forma mais bela, porque o presente é o tempo dos corpos, é o tempo da vida. A vida, não existe um corpo que está no passado, não existe um corpo que está no futuro. Ele está sempre
no presente. Nós estamos sempre no presente. Isso talvez Bachelard pegou como estando sempre no instante. Nós estamos sempre no presente. O passado e o futuro são devires, no fundo, porque, né, aí também Agostinho bebeu na fonte dos estoicos quando pensa o Aion, que o Aion é esse tempo, né, que puxa para o passado e puxa para o futuro ao mesmo tempo, enquanto eu estou sempre o meu corpo está sempre nesse presente, né? E eu estou sempre então passado e futuro são incorporais para os estoicos. Eles estão na categoria dos incorporais no sentido que eles são o próprio devir, enquanto que o presente é sempre esse instante, é sempre onde eu estou. Então a vida se passa sempre aqui, sempre no aqui e agora. Eu estou sempre aqui no presente, sempre. Nós estamos sempre no presente. Isso é incrível para se pensar, é incrível para também perceber o que vai se produzir quando você toma consciência de que a vida está no presente, né? E que é preciso valorizar esse presente e viver com intensidade também esse presente. E não ficar o tempo todo desprezando esse presente em prol ou de uma alegria uma felicidade que não existe, ou existe porque ela está em nós. Nós somos essa bola de neve, como diz Bergson, né? Todas essas, tudo que se viveu, tá tudo na memória, está tudo na memória do próprio corpo, está tudo em nós, de alguma forma, né? Essas pegadas estão em nós, né? Pode parecer pouco, mas é de uma potência imensa para a vida, né? E, e a gente é isso, essa bola de neve vai crescendo, 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 crescendo. E a cada presente, né? Cada presente que a gente faz. E é uma espécie de caleidoscópio também, né? Em que a gente olha para trás e a gente vai colorindo de formas diferentes a partir de novas experiências também no próprio passado, né? Você pode ter certeza que você não reproduz sempre idêntico àqueles acontecimentos que você memoriza. Alguns vão, aos poucos, ganhando novos contornos, novas cores, né? É como um caleidoscópio mesmo, né? E é isso, eu acho que o que eu queria trazer para vocês hoje, para depois, na próxima aula, a gente conversar sobre, fazer uma relação, né, de Spinoza e Nietzsche, né, mais profundamente, é que a grande questão nietzschiana, leiam os textos, por favor, a grande questão nietzschiana é recuperar essa unidade de pensamento e vida que para ele estaria nesses pré-socráticos e nesse viés. O que ele quer dizer é que a metafísica, esse filósofo se tornou metafísico, ele colaborou, né, e aprisionou, né, a vida também, né, a filosofia que era para Nietzsche libertária, né, e claro que segue, né, porque a filosofia não é a filosofia, você tem filosofia ou filosofias ou filósofos, né? Você tem um caminho de pensamento, né? Então, você tem uma filosofia que também, digamos assim, aprisionou a vida, conteve a vida, e essa vida que Nietzsche quer libertar, que foi a grande questão de Nietzsche na demolição da metafísica. A libertação da vida, a libertação desses fluxos, né, que precisam, digamos, fluir. A gente precisa fluir, né, junto com o mundo, junto com a vida, junto com a natureza, não como tiranos da vida, mas como parte da vida, como parte da natureza, porque só assim a gente consegue, de fato, conhecer aquilo que realmente pode nos fortalecer e aquilo que pode, de fato, nos destruir. A gente precisa sair de uma posição em que o pensamento é o grande, no fundo, a consciência nos engana, né? Aí tem que ler Spinoza, essa parte que Deleuze fala sobre Spinoza, né? Que, de uma certa maneira, a consciência ela só traz para nós, né, os efeitos. A gente não sabe as causas pela consciência. É o pensamento que precisa, de fato, se mover, se movimentar para conhecer. Para se movimentar, ele já entra no fluxo do próprio mundo, da própria vida. Quer dizer, o pensamento, estando, né, em unidade com a vida, significa que ele está em movimento, né? Que ele
ele vai exatamente buscar, né, buscar essa consonância com a própria vida, estar em acordo com a vida, e não nesse desacordo, e não nessa guerra com a vida. E é só assim que ele consegue, de fato, uma potência máxima. Né? A gente vai ver mais isso. Né? A gente vai ver mais. Quem quer fazer alguma pergunta? Fazer alguma questão? Alguma colocação? Quiserem? Não? Está todo mundo aí? Só saíram. Sim, sim, está aqui. Ah, tá. Bem, acho que está todo mundo tranquilo. Vem cá, está todo mundo mudo porque foi muito difícil ou foi bom para vocês? O que que tá tudo bem? Vamos seguir? Foi muita coisa entrelaçada, imbricada, as coisas foram se casando, né? São muitos conceitos que vão se unindo aí. E aí a gente Tem está que assim, pensar, né? já estamos pensando. Exatamente, estamos aqui fazendo isso. A ideia é essa, pensarmos aqui juntos, né? E colocar esse pensamento em movimento. Muitos conceitos ali, de fato, são muitos. Né? E eu acho assim que o que eu quero, como são dois cursos juntos, né? Você tem tanto a contemporânea junto com a ética, o que eu quero é jogar movimento nisso mesmo, vocês pensarem, botar tudo isso aí, né? Ao invés daquelas caixinhas, né? É colocar esse fluxo aí, porque as coisas têm digamos assim, uma conexão e que a gente perde essas conexões, exatamente quando a gente está nesse mundo só representativo, só essa razão, só esse raciocínio que me dá tudo certinho no seu lugar, e de repente Nietzsche foi aquele que embaralhou tudo. O Deleuze diz isso quando no artigo dele, Nietzsche, Pensador Nômade, ele diz que o que Nietzsche fez, né, foi embaralhar tudo. E embaralhou de tal maneira que faz com que a gente tenha que, e ele mesmo, tenha que se deslocar, ou seja, se reterritorializar. Primeiro, desterritorializa, tira a gente desse lugar de conforto, aí, dessa zona de conforto, e joga no devir. Vamos pensar. O artista não cria assim, o artista faz esse mergulho no caos para poder dali sair e poder criar. É assim. E o pensamento é a mesma coisa. O pensamento, para Nietzsche, a filosofia e a arte são irmãs, né? Porque elas brigam um pouquinho em algumas coisas, né? A filosofia é um pouquinho mais sisuda que a arte, ou não, porque Nietzsche quer trazer exatamente o filósofo artista, né? E por isso recuperar essa alegria e principalmente essa potência de criação que é a filosofia, que é o pensamento, mais do que a filosofia, é o pensamento. Né? Gente, é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode falar, senão eu vou me despedir de vocês. Alguém quer falar? Ok. Sim. Bem,
depois, em outro momento, eu gostaria de... Eu retomo algumas dessas questões, inclusive até a citação aí do Buda, né? E a questão do tempo presente, né? E que é uma questão muito importante para nós. Mas eu acho que agora, nesse momento, eu quero que vocês guardem um pouco dessa questão que eu trouxe do Nietzsche, né? Dessa ideia, dessa unidade do pensamento com a vida, dessa ideia de que é preciso... eu vou usar o termo resgatar, não o termo nietzschiano, né? Estou usando de uma forma mais senso comum, mas resgatar essa alegria, essa potência de vida, né? Que, para Nietzsche, e quando ele faz a crítica da filosofia, quando ele faz a crítica da razão, quando ele faz essa crítica profunda, ele faz exatamente de um pensamento metafísico, dessas forças mais religiosas que invadem a filosofia. É nesse sentido que a gente precisa entender que é preciso recuperar o sentido da Terra. Recuperar o sentido da Terra é dar a essa existência o seu peso, o seu valor, e romper com esse niilismo que nos constituiu desde o princípio. Tá? Mas a gente fala isso depois, gente. A próxima aula eu já falo um pouco mais, e a gente faz um pouco mais uma ponte entre Spinoza e Nietzsche. Tá bom assim? Agora eu vou. Tá Boa ótimo. noite, gente. Boa noite, Regina. Boa noite, turma. Obrigada.